Homens acusados de matar Cabo Gonçalves vão a júri popular. Torcidas organizadas. Como enquadrar os conflitos no direito penal? Conheça também os direitos das gestantes garantidos por lei na hora do parto. Tudo isso agora em mais uma edição do programa TV Mar News. E nós iniciamos esta edição lembrando sempre que o programa TV Mar News é um oferecimento de Apvida, uma das mais respeitadas operadoras do país. Quando se trata de atendimento, participação profissional e segurança para você e para sua família, tenho certeza que na área de saúde não tem outra. Apvida, mais de 4 milhões de clientes em todo o território nacional, 40 anos de serviços prestados na área de saúde, 20 anos na área odontológica. É a medicina inteligente, aquela que cabe no seu bolso. Então daqui para frente vem conosco porque a Apvida já proporciona para você uma melhor opção, é aquela que te dá saúde para valer, tá certo? Vamos começar o programa de hoje trazendo os destaques da Gazeta de Alagoas. 88 anos de tradição, credibilidade e compromisso com você, internauta. Você que me acompanha pelo portal Gazeta Web e pelo aplicativo TV Mar. Entre os destaques na Gazeta de Alagoas, setor atacadista fatura mais de 8 bilhões de reais em um ano e gera 20 mil empregos em Alagoas. Cheia do São Francisco dificulta acesso a povoados em Pão de Açúcar. Pessoal no sertão, né? Com a cheia do São Francisco, o acesso está comprometido. Em dificuldade, o FAO aguarda recomposição orçamentária. Inadimplência de empresas cai 21% no estado. Em audiência, Torres nega ter dado condições a ato no Distrito Federal. No trânsito, motoristas devem ficar atentos às novas regras. Polícia indicia 2 suspeitos de assassinar sargento PM. Cresce número de crianças perdidas em praias de Alagoas. E Lula, presidente do Brasil, defende moeda comum e que BNDES financie gasoduto na Argentina. Tudo isso e muito mais você acompanha na Gazeta de Alagoas. 88 anos de tradição, credibilidade e compromisso com você, internauta. Mudanças na lei, entre os temas que nós vamos destacar na abertura aqui do TV Mar News, está também associado ao direito das gestantes. Nós ouvimos um especialista com participação do repórter Fernando Palmeira e imagens do Francisco Nogueira diante do caso chocante envolvendo o médico anestesista Giovanni Quintela, que foi preso sob acusação de estuprar uma mulher grávida durante uma cesariana. Muitas mulheres têm se perguntado sobre seus direitos no momento do parto. Então vamos conferir a matéria. A mulher merece amor, carinho e, acima de tudo, respeito. Não é à toa que temos aí o Estatuto da Mulher. E, além do mais, um arcabouço jurídico protetivo para a mulher no âmbito da saúde. E a mulher grávida? É inacreditável ainda existir a agressão à mulher grávida no atendimento médico. E após parto, o estupro, inaceitável. Crime, na minha concepção, hediondo. Veja só, esse de fato, como você destaca, é um tema bastante relevante que de tempos em tempos ele volta à pauta, infelizmente, por algum descumprimento que a gente visualiza da legislação. Nós tivemos um caso recente aqui no nosso estado, onde uma gestante, além de sofrer vários tipos de violência, vamos chamar assim, ainda teve a impossibilidade de o seu companheiro, o seu marido, estar com ela presente ali naquele momento tão sublime que é o nascimento de um filho. E vale ressaltar, Fernanda, essa legislação existe aqui no nosso país desde 2005. Nós estamos em 2023 e ainda assistimos descumprimentos dessa legislação em relação à gestante ter consigo um acompanhante de sua livre escolha. Vale destacar que não precisa ser o marido, ou sua mãe ou parente. Pode ser qualquer pessoa que ela julgue que irá trazer o conforto necessário para aquele momento. Dentre os outros direitos, esses direitos, quais são basicamente os direitos da gestante assegurados por lei, principalmente na hora do parto? Eu lembro aqui da Lei Federal 11.108 de 2005 também. Exatamente. Além dessa questão do acompanhante, ela tem total direito de ser tratada com dignidade, com o zelo esperado, não pode sofrer qualquer tipo de violência por parte de quem seja, tanto em relação a algum tipo de agressão verbal, física, psicológica, bem como a ausência de informação, por exemplo, é direito dessa mulher
ter ciência, ter consciência de como é que se dará o seu procedimento de parto. Ela pode, inclusive, Fernando, escolher, junto com o seu médico, a possibilidade de fazer um plano de parto. É direito de qualquer gestante, se assim ela desejar. E ela irá colocar ali todos os seus desejos, as suas vontades, e o profissional irá esclarecê-la de cada escolha, mas é direito dela consentir ou não com determinados procedimentos. A gente visualiza ainda hoje, infelizmente, procedimentos, por exemplo, para estimulação e aceleração do procedimento de parto, né, de nascimento daquela criança, usando medidas farmacológicas que hoje são não recomendadas pela legislação e nem pelo Ministério da Saúde. Então, isto deve ser precedido, vale ressaltar aqui, de um consentimento prévio da paciente, não é o profissional que escolhe. Ter acesso a um atendimento médico digno, ser acompanhada, como está sendo relatado aí, no parto, não sofrer violência obstétrica. Exato. Qualquer profissional, é importante que a gente ressalte aqui, durante todo o período gravídico até o puerpério, qualquer profissional, não precisa ser só o profissional médico ou de enfermagem, qualquer pessoa dentro daquele ambiente ali que tenha algum tipo de comportamento, que traga alguma agressão a esta mulher, mesmo que somente psicológico, trata-se de uma violência obstétrica e é passível de punição. Tá? Essa questão do acompanhante, Fernando, é importante que a gente ressalte, as pessoas ficam com muita dúvida de como agir. Então é importante que, assim, ela se deparou com alguma negativa, ela vai entrar para iniciar o seu procedimento de parto, está com uma pessoa que deseja acompanhar o parto e não tem essa autorização, que é resguardada por lei, é importante que ela automaticamente busque a mãe daquela instituição que ela está se internando. Se não resolver, ela chame até a polícia. Né? Existe uma legislação federal que resguarda literalmente o direito da gestante estar com uma pessoa de sua confiança durante todo o procedimento de parto e logo após o parto. Então, se isso for descumprido, é preciso que alguma medida seja tomada para poder resguardar o direito dessas pessoas. Tema sensível, complexo, diz muito do direito e a proteção da mulher. Fique à vontade para acrescentar mais qualquer outra orientação e opinião para a comunidade. Olha, o que eu deixaria aqui é que, assim, a paciente, é difícil ela entender de tudo naturalmente, mas se ela visualizar algum procedimento, seja antes do parto, no momento do parto, posterior ao parto, se ela visualizar algo estranho, que ela automaticamente busque ajuda, busque falar com outro profissional, ouvir uma segunda opinião, para visualizar se de fato aquilo deveria ter sido realizado ou não. E se não deveria ter sido realizado, que ela busque levantar todas as informações relacionadas a esse fato para buscar ajuda e buscar resguardar naturalmente o seu direito e o direito de todo e qualquer gestante no nosso país. É importante ressaltar que os direitos da mulher existem e, além disso, o direito mais ainda especial, o direito do respeito à dignidade da pessoa humana, da gestante. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira para a TV Mar da organização Marlon de Mello no canal 525 NET. Claro. É importante quando se destaque um abraço para o Juliano, né? Ele que sempre está contribuindo aqui também com o programa, né? Trazendo mudanças na lei e para gestantes acaba sendo fundamental a ideia de conhecimento dos direitos, principalmente quando se tem na sociedade uma necessidade muito maior de abertura realmente pelos veículos de comunicação para o público geral acompanhar essas mudanças, alterações e o que está estabelecido na lei, coisa que muita gente desconhece. Aqui hoje também nós temos, às terças-feiras, você já está acostumado, né, o quadro Penal News com o advogado Bruno Calado, ele que atua na área criminal e que traz exatamente detalhes a respeito de fatos recentes e que nós noticiamos ontem aqui no TV Mar News com a participação de torcidas organizadas, né, promovendo mais uma vez nenhuma novidade, o terror nas ruas de Maceió. Aquela região do Trapiche e de Jaraguá foi palco de guerra no último domingo com confronto de torcidas organizadas de CSA e CRB e de torcidas aliadas que participavam de uma festa da maior organizada do CSA. A situação escolhida pelo advogado Bruno Calado é a seguinte: a visão criminológica das torcidas organizadas. A primeira pergunta, Bruno, muito obrigado, inclusive, por trazer um tema como esse, porque eu gostaria que muitos outros profissionais tocassem, de fato, de uma maneira aprofundada nesse tema. Eu percebo que muitas vezes existe um certo receio, as pessoas fazem meio que vista grossa a respeito de alguns assuntos quando se trata do tema torcida organizada. Seja bem-vindo aqui ao TV Mar News mais uma vez. Obrigado, Videlan. Quero dar um bom dia, estender um bom dia a todos os telespectadores da TV Mar e dizer que é um prazer imenso estar aqui com todos vocês novamente e trazemos à tona, à baila, esse tema, Videlan,
torcidas organizadas, né? Veja que barbaridade tivemos aqui esses últimos dias, né? Torcidas se digladiando aqui dentro da nossa capital, né? Que não defendem, na verdade, a honraria de seus times, defendem honrarias próprias, egos próprios, né? Briga de torcidas organizadas, de gangues, de quadrilhas, de associações criminosas, né? Por si só, e não como um time, não defendendo o seu time, né? Porque defende time torcendo dentro de estádio. Não é verdade? Passou dali, já não é mais uma defesa do time, né? Já não quer que o time avance num campeonato, já não quer que o time avance enquanto o jogo ali perdurar, né? Então, é uma torcida organizada que vem se digladiando. São equipes, são times rivais dentro de campo, mas torcidas em lados opostos numa guerra civil de torcidas organizadas. A pergunta que gostaria de fazer é sobre a relação, na sua visão jurídica. Qual é a relação das torcidas organizadas com o crime, doutor Bruno? Veja só, Viderlan, tivemos há poucos dias, né, essa briga, esse confronto entre as torcidas do CRB, as torcidas organizadas do CRB e do CSA, a Mancha Azul e a Comando Alvirrubro. Você é um apresentador esportivo, você está por dentro dos times de modo geral, você sabe que o pessoal vai para o estádio, a importância de o pessoal ir para o estádio para torcer. Aquilo instiga, estimula o time a jogar, não é verdade, Viderlan? É tanto que tem confrontos em casa ou fora de casa, isso ajuda, favorece demais o time, né? Torcer, pessoal, não é crime. Não existe fato típico para torcida. Existe fato típico quando torcida organizada fora de campo começa a praticar delitos. Quais os delitos mais comuns praticados por essas torcidas, Viderlan? Tivemos aqui o senhor que teve o seu carro todo destruído pela torcida do CSA, torcida organizada do CSA. Na verdade, torcida organizada do CSA, denominada Mancha Azul. Por estar usando a camisa do CRB, da instituição. Por estar usando, exatamente. E esse cidadão, esse senhor, um torcedor, podia ser um torcedor do CRB. Estava trabalhando, ele fazia transportes de torcedores do campo para um determinado ponto, certo? E aí teve seu carro todo destruído. Crime de dano, artigo 163 do Código Penal, quando você destrói, né, causa prejuízo, danifica patrimônio alheio, certo? Esse é o fato típico utilizado para denominar o que foi feito pela torcida Mancha Azul em face daquele senhor. Outros tantos crimes são praticados, Viderlan. Por exemplo, um crime de organização criminosa. Você acredita que um crime de organização criminosa é praticado por uma torcida organizada como essa? Por quê? E aí eu explico. Quando há uma estruturação para a prática de delitos, fica tipificado o crime de organização criminosa. Então, ali, por exemplo, sempre tem aqueles... São claras, São claras. Sempre tem aqueles que determinam. Vamos pegar, estão ali no ônibus, vamos depredar. Então, essa é a autoria intelectual. E tem os autores materiais, que são aqueles que comem a corda, né? Comem a corda e vão lá praticar, executar aquela ação determinada pelo superior, dentro daquela organização criminosa, certo? Às vezes, alguém com a hierarquia maior dentro daquela torcida organizada, e aí vão lá, começam a depredar ônibus onde estão torcedores, e aí um prejuízo imenso. Então, uma série de crimes, e até furtos, Viderlan. Furtos. Veja, numa depredação de um carro desse cidadão, desse senhor, e ali, se tivesse um objeto, uma carteira de algum passageiro dele ou coisa do tipo, sempre um ou outro vai ali para subtrair, para se aproveitar. Então, um tem a intenção de subtrair coisa alheia móvel, outro tem a intenção de danificar coisa alheia móvel, outro tem a intenção de praticar crime de lesão corporal, agredindo um outro torcedor. Então, uma série de crimes correlatos, né, que são tipificados a torcidas organizadas. E aí, eu vinha comentando juntamente a você como punir cidadãos que praticam crimes dessa natureza. Viderlan, como eu disse, às vezes um cidadão desse não vai nem para dentro do estádio, mas tem a camisa da torcida organizada e se acha no direito de praticar delitos fora do estádio. Isso não existe, Viderlan. Eu acho que a punição do Ministério Público, tudo bem, devemos respeitar o princípio da intranscendência penal, o princípio da responsabilidade pessoal, aquele princípio que diz que a pena não poderá passar da pessoa que cometeu aquele delito. Certo? Eu não posso culpar o Viderlan se ele só praticou a lesão corporal, eu não posso culpar o Viderlan pelos demais crimes se ele não teve a participação. A conduta a ser imputada àquele cidadão deve ser na maneira de sua culpabilidade, do que ele fez. Tudo bem, né? Mas o Ministério Público deve chamar
dirigentes dessas torcidas para ajudar na identificação, fazer uma espécie de uma delação premiada, né, dentro de uma investigação como essa, para apontar os verdadeiros delinquentes. Porque eu acho que os próprios dirigentes de torcidas organizadas, Iderlan, não fazem questão de ter maloqueiros, de ter vândalos dentro de uma torcida. O que não é verdade? Ele, por exemplo, cada presidente de organizada, ele poderia responder criminalmente pelos atos de seus membros. E aí a coisa mudaria, começaria a mudar um cenário. Particularmente, Bruno, esse seu amigo aqui evita utilizar o nome das organizadas, porque, para mim, eu entendo que a minha contribuição é apagar a imagem das organizadas. Apagar. Isso. Todas as vezes que eu menciono a torcida organizada A, a torcida organizada B, eu diria que ainda fortalecendo no universo do crime a imagem delas. Então, assim, é uma questão pessoal. Eu não cito o nome dessas organizadas. Não cito, nunca vou citar. Agora, me decepcionou, e aí é onde entra a história, não é? Porque eu esperava um posicionamento, e talvez isso seja um procedimento de prática, estou falando como cidadão. Não sou conhecedor da área da justiça, a esfera jurídica é uma esfera que desconheço. Mas eu acharia, já passou do momento, já achei essa situação que passou realmente do prazo de validade de uma medida mais enérgica. Ninguém pede a extinção das organizadas, todo mundo só está tomando medidas como se estivesse tomando assim para uma necessidade de resposta para a sociedade, né? Para dizer assim, nós estamos aqui agindo, mas todos nós sabemos que você não vai identificar essas pessoas envolvidas. É verdade. Não vai. É verdade. O cidadão poderia ter morrido. Pessoas inocentes aí na Avenida Gustavo Paiva poderiam. Se tivesse alguém armado aí no meio, pessoas inocentes que passavam do local, o trabalhador que estava deixando ali seu local de trabalho para ir para casa, diante de uma situação como essa, e aí vem a nota do Ministério Público pedindo para identificar o processo. Repito, pode ser um procedimento de praxe, mas esperaria como cidadão um pedido de extinção das organizadas, porque já tem elementos suficientes, pessoas morreram já, Bruno. É verdade. Já foi encontrado droga já nesse pessoal. É verdade. Então, assim, não tem mais como você tolerar esse tipo de situação. Isso é um ponto de vista como cidadão, Bruno. Agora, o jurídico é com você. Verdade, Iderlan. O seu posicionamento, a sua concepção de, por exemplo, imputar o dirigente, imputar criminalmente o dirigente, culpar criminalmente o dirigente dessas torcidas organizadas tem aquela proibição, aquela vedação com base naquele princípio da intranscendência penal. Mas se, por exemplo, começássemos a brigar pela extinção, né, a pugnar, a pleitear pela extinção das torcidas organizadas, ou então suspender de uma forma mais enérgica, castigar de uma forma mais enérgica, isso causaria um prejuízo ao dirigente. Isso refletiria no dirigente, no presidente da torcida organizada, e a partir desse momento ele, de forma interna, ia procurar expulsar integrantes que cometem crimes dessa natureza de suas torcidas. Nós sabemos que a torcida dentro de um estado, a torcida natural, a torcida daquele senhor que vai com um radinho para estar ouvindo, acompanhando o campo, ou que leva seu filho, né? Ou aquele cidadão que é um CRB, que é um regatiano, que é um azulino, que vai lá para querer ver seu time se elevar, prosperar. Esse é um torcedor natural, é um torcedor limpo, é um torcedor puro. E não aqueles torcedores que ficam se insultando entre si, procurando brigas, instigando, estimulando, né? Cometimentos de delitos fora de estádio. Não é verdade, Iderlan? Então, a sua observação, e eu concateno, eu absolvo o seu conselho de extinção total de torcida organizada. Isso, tantas pessoas, Iderlan, deixam de frequentar os estádios por medo, por receio, principalmente quando há um clássico. Não é verdade? Muitas vezes queria... Sábado tem, viu, pronto. Sábado tem clássico. A nossa produção, o Alexandre Lina, ali já soprou aqui e traz realmente à tona essa lembrança que nós não tínhamos aqui colocado no roteiro, mas sábado nós já temos clássico pelo Campeonato Alagoano. E aí, quantas pessoas não se hesitarão de frequentar o estádio com medo até desse episódio que teve agora? Ora, se as torcidas se digladiaram fora do estádio, imagine dentro. Imagine fora quando acabar e aquele time perdedor não aceitar as provocações do time vencedor. Que tragédia não vai ser? E aí,
tem que recrutar todo aquele policiamento, retirar de regiões fragilizadas, de regiões onde crimes acontecem, né? Crime de roubos, crime de furto, de latrocínio, de homicídio. Vão recrutar policiais que trabalham nessa área em outras regiões aqui do estado para estar lá contendo brigas de torcidas organizadas. Então, o Ministério Público haveria de impor sanções muito mais enérgicas em busca da extinção de torcidas organizadas aqui no estado. E tem um outro detalhe, né? Diante do fato que ocorreu com o senhor de aproximadamente 50 anos na Avenida Gustavo Paiva, aqui no último domingo, ali, juridicamente, pode ser também tipificado algum outro tipo de crime, porque ele foi obrigado a tirar a camisa. E ontem deu entrevista numa co-irmã, na TV Pajuçara, dizendo o seguinte, que a situação, ele chegou a ser agredido fisicamente. Então, imagine o constrangimento. Eu fico aqui me colocando, eu tenho um pai de 74 anos, quer dizer, se o meu pai estiver com a camisa do CRB, ele pode correr o risco de ter o carro dele destruído, pode correr o risco de passar pelo constrangimento de ter que tirar a camisa na frente dos outros, a camisa que ele comprou com o dinheiro dele, uma camisa que é dele, que veste com maior orgulho. Que veste com maior orgulho, ele tem que tirar porque tem todo um grupo que está ali contrário àquele posicionamento dele na base da imposição. Eu diria o seguinte, sabe, Bruno? Quando você começa a pensar nesses elementos que você narrou, que nós estamos acompanhando no esporte nesses meus quase 20 anos de esporte, eu já diria o seguinte, nós temos base suficiente para entender que não existe fatos isolados. E é aí onde se tem uma ação em que eu esperaria que o Ministério Público pudesse agir e que a Justiça pudesse agir também do Estado de Alagoas de uma maneira mais veemente para esse processo, juntando todos os elementos e as ocorrências dos últimos 2 anos envolvendo organizadas no estado de Alagoas, nós determinamos a extinção. Essa seria uma resposta à altura das pessoas que morreram, das pessoas que tiveram seus filhos envolvidos com drogas por incentivo de muitas facções que acontecem, isso nos estádios de futebol. Você observa no estádio de futebol, gente fumando maconha na arquibancada do estádio de Repelé, rapaz. No estádio de Repelé. Então, assim, para que mais provas do que essa? E outra, Viderlan, o nosso estado ele está de forma sazonal dividido. Por exemplo, você chega ali no Jaraguá, você não pode... Na Pajuçara, você não pode passar com a camisa do CSA. Se você passar, você é capaz de Pronto. Uma região, me diga aí uma região onde o CSA prevalece ali no Bebedouro, no antigo Bebedouro, no finado Bebedouro, né? Ali o CSA predominava, então se você passasse com a camisa do CRB, você seria alvo de algum tipo de agressão. De mulher, não menino, tem criança. De idade, não tem de criança, não tem nada. Eu vinha repetindo, discutindo ontem com os amigos, um episódio, eu voltava de viagem e ali naquele sinal próximo ao supermercado Macro, certo? Eu voltava no sábado à noite e aí um carro parou na minha frente, certo? E quando o outro sinal abriu, um carro atravessou, trancando esse veículo, e desceram integrantes de uma torcida organizada para arrancar de dentro do carro um torcedor de uma outra torcida organizada rival, certo? E desceram a lenha nesse cara. Só que no banco de trás, Viderlan, estava a mulher com um filho de colo. Imagina. Né? Então, assim, é uma tragédia anunciada. É uma tragédia anunciada. Eles não sabem respeitar aquela rivalidade dentro do estádio, uma rivalidade pura, uma rivalidade limpa, e levam aquilo para fora do estádio e levam aquilo para o pessoal cometendo delitos. E outra, não são delitos que atingem tão somente uma torcida organizada rival, atingem a sociedade como um todo, o torcedor como um todo. Não é verdade? Então, isso é absurdo. Não devemos extinguir a torcida pura, a torcida limpa, mas a torcida organizada não traz qualquer vantagem para aquele time. O próprio time é prejudicado. Muito obrigado, Bruno, pela sua participação. Acredito que é um tema muito, mas muito importante, muito atual no quadro Penal News. E eu diria que, para nós aqui, fica realmente uma sensação de que outros profissionais deveriam bater nessa mesma tecla, que atuam exatamente na área do direito, para cobrar da justiça, para provocar o Ministério Público, os juízes, os promotores daqui do nosso estado, para poder realmente colocar um fim nessa situação, porque isso já passou de todos os limites. Verdade, Viderlan. Eu costumo me dividir entre uma pessoa comum, uma pessoa civil e uma pessoa profissional, um advogado. Né? Então, quando eu venho aqui ao Penal News, eu costumo mitigar. Quando for necessário emitir a minha opinião enquanto advogado, eu emitirei. Quando for necessário externar a minha opinião enquanto pessoa, eu também externarei. Então, eu faço
do programa TV Mar News com o quadro Penal News aqui dentro, essa mitigação entre opiniões pessoais e profissionais. E minha opinião pessoal é pela extinção das torcidas organizadas. Eu agradeço a sua atenção, agradeço a atenção de todos os telespectadores da TV Mar. Muito obrigado, Bruno Calado. Na terça-feira ele estará de volta já com a Porlane Santos aqui no estúdio, né? Depois dessas merecidas férias, para trazer mais uma participação aqui no programa TV Mar News. E ainda falando sobre esse assunto que envolveu o torcedor do CRB na Avenida Gustavo Paiva no último domingo, que teve seu carro cercado e destruído por membros de uma facção de organizadas do futebol de Alagoas, né? Presentes, inclusive, essa facção como a maior torcida, travestidos com a camisa, adereços da maior organizada do CSA, a filha do motorista que teve esse carro danificado pela torcida está organizando uma vaquinha para a restauração do veículo. Francisco dos Santos depende completamente do veículo para trabalhar. A filha, Thalia Santos, contou que essa é a única fonte de renda da casa. O carro teve todos os vidros quebrados, além de ter a lataria danificada. Além dos danos ao veículo, Francisco e 2 passageiros, um homem e uma criança, foram agredidos pelos torcedores. Para quem puder ajudar, a família disponibilizou a chave Pix com o CPF 120 629 024, dígito 25, no nome de Thalita da Silva Santos. É Thalita, tá? Thalita da Silva Santos, tá? Tá aí o Pix na tela. Colocar mais uma vez o Pix na tela, por favor, né? Para poder ajudar, né, o torcedor a reparar esses danos. E não vai ser o último caso não, viu? Enquanto buscar justiça, identificando as pessoas que participaram disso aí, final de semana, pode se preparar que na segunda-feira no TV Mar News a gente vai chegar com mais notícias envolvendo organizadas, tá certo? Essa é a triste realidade. Nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já.